A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa está apresentando uma série especial sobre vacinas. Neste terceiro programa, nós vamos conversar sobre a logística relacionada à vacinação e sobre como funciona o Programa Nacional de Imunizações. Seguem conosco o enfermeiro especialista em imunização Leandro Torres e a bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Amanda Goulart. Bom, para que as vacinas cheguem até a gente, não basta apenas que os cientistas, os institutos de pesquisa e as indústrias farmacêuticas pesquisem e produzam essas substâncias, mas também que exista toda uma logística envolvida. Pensando num país com as dimensões do Brasil, quais os desafios que a gente tem nesse processo de distribuição das vacinas? Chegamos num assunto que eu amo, porque é o que eu vivo no meu dia a dia, que é a logística das vacinas. Se a gente parar para pensar na estrutura mundial, o sistema de comunicação começou lá em 1800, com sistemas de pombos-correios, as cartas eram levadas de navio, começou um programa de logística, e se a gente pegar a história do Brasil, a gente tem, por exemplo, uma base aérea hoje no Rio Grande do Norte por conta do correio aeropostal. E começou a se montar uma estrutura de logística ao passar do tempo para fazer entregas no mundo inteiro. Isso foi globalizando-se com o passar do tempo. E para as vacinas isso não foi diferente. Se a gente pensar que a gente tem aqui no Brasil aproximadamente 120, 130 anos vacina circulando no nosso território, nós temos que lembrar que a vacina não chegava a todos os pontos em 1900. Nós tínhamos o transporte através de navio, nós tínhamos a questão de armazenamento e estabilidade dessas vacinas. Tudo é uma rede que nós chamamos de rede de frio. Desde a produção da vacina, por exemplo, lá no Instituto Butantan, a partir do momento que a vacina é finalizada, ela é colocada numa rede, que é a rede de frio, e a vacina ela segue um caminho até chegar no posto de saúde para você receber essa vacina. Depois que a vacina ela é produzida, ela é feita uma análise numa instituição que no Brasil é coordenada pelo governo federal, que analisa a qualidade de todas essas vacinas. Além da Anvisa, que avalia toda a parte de pesquisa, eficácia da vacina, depois dela pronta, autorizada, eu tenho um órgão que analisa essas vacinas e vê se essas vacinas estão em condições adequadas de temperatura, de armazenamento, de transporte para ser ofertada ao público. Depois disso, essa vacina ela é direcionada para um serviço de distribuição e logística que fica aqui em São Paulo, do ladinho do aeroporto de Guarulhos. Antigamente era no Rio de Janeiro, mas por questões de logística e transporte mudou-se para São Paulo há alguns anos e a gente faz a entrega para centrais de distribuição estaduais. Então nós temos um grupo que a gente chama de uma participação tripartite, que eu tenho o governo federal, eu tenho o governo estadual e o governo municipal envolvido na distribuição e na aplicação dessas vacinas. Cada um tem uma responsabilidade nessa cadeia de distribuição, nessa rede de frio. O Ministério da Saúde é responsável pela compra desses imunobiológicos, pelo fornecimento dessas vacinas aos estados. Os estados, por sua vez, é responsável pela distribuição em seus municípios e a oferta dos insumos, então as agulhas, seringa, algodão, caixa de descarte de pérfuro cortante ou de material pérfuro cortante. E aí o município tem a responsabilidade de armazenar essas vacinas na ponta e ofertar essa vacina ao público e fazer o gesto vacinal. Então, cada órgão federal, estadual e municipal tem a sua participação nessa rede de logística. O que acontece?
Por conta do Brasil ser um país continental, nós temos situações que acabam divergindo em cada território. Então eu tenho locais que são mais quentes, eu tenho locais que a acessibilidade não é feita através de estradas, e sim de rios. Tudo isso envolve uma logística para essa vacina chegar até a unidade de saúde ou até a população que demanda trabalho de muita gente. Nas grandes cidades, essa logística é muito mais fácil. Mas vamos pensar, por exemplo, uma população ribeirinha que vive lá na Ilha do Bananal, lá no centro-oeste brasileiro, onde eu preciso pegar uma caixa de isopor, climatizar ela de uma forma que ela mantenha a temperatura adequada de 2 a 8 graus e eu leve essa vacina para vacinar essa população ribeirinha. Muitas vezes eu preciso viajar dias de barco com essas vacinas. Então eu preciso usar estratégias e logísticas de vacinação diferenciada. Por exemplo, em Manaus, a gente tem a vacinação da população ribeirinha dos grandes rios. O pessoal vai de barco com as caixas de isopor, bobinas de gelo reciclável em outras caixas e vai controlando essas caixas térmicas para manter a estabilidade da vacina na temperatura adequada e vai vacinando essa população na beira do rio. Então a gente tem uma estrutura hoje já formatada que começou a ser pensada de forma mais prática lá em 1973, quando começou-se a idealizar o Programa Nacional de Imunização. Antes a gente já tinha vacina? Já. Mas nem sempre a vacina chegava para todo mundo. E a partir de 1975, quando o Programa Nacional de Imunização foi estabelecido, nós começamos a ter uma estrutura, uma rede de distribuição, uma rede de frio. Não confunda rede de frio com rede de frios, porque eu não estou falando de queijo e derivados, presuntos e afins, tá? Nós estamos falando de rede de frio, de temperatura mesmo, e é um elo que não pode ser quebrado em nenhum desses ciclos, até chegar no usuário. Então nós temos hoje estruturado no Brasil uma rede muito bem formatada. Então você pode mais uma vez confiar na vacina que chegou. E mesmo que a vacina sofra algum tipo de alteração, isso não quer dizer que a vacina vai imediatamente para o lixo. Nós temos análises que são realizadas nessas vacinas de acordo com a temperatura que essa vacina foi exposta, o tempo que essa vacina ficou exposta a essa temperatura, por quantas horas ela ficou exposta, que vai me determinar se essa vacina vai ter eficácia, vai funcionar essa vacina ou não. E aí, se a gente analisar e verificar que essa vacina não dá para ser utilizada, ela é descartada. Então existe uma rede de segurança muito grande até você receber essa vacina. Então toda essa logística de distribuição, ela é uma logística muito bem formatada, que envolve vários personagens para que você receba a vacina no posto de saúde. Por exemplo, em São Paulo, nós temos, para a gente exemplificar de uma forma bem simples, como que funciona a distribuição da vacina. O governo federal compra a vacina, está liberada a vacina, tem um órgão que faz essa liberação, ela vai para distribuição para os estados. O estado pega e manda para o município. Aqui em São Paulo, nós temos uma instituição chamada CAD, que é o Centro de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Fica ali na Marginal Tietê, na ponte da Freguesia. Então nós temos um galpão gigante com câmaras frias onde as vacinas são estocadas. Dessa central, nós distribuímos a vacina para mais algumas unidades no município que vão descentralizar essas vacinas. Então nós temos uma unidade na região sul, uma unidade na região leste da cidade, região norte, região centro-oeste. E aí essas unidades fazem as entregas nos postos de saúde. Então existe um acompanhamento dessa vacina e um controle muito rigoroso de temperatura. A gente tem o controle de temperatura desde o momento que a vacina foi finalizada no laboratório produtor até chegar no braço do usuário. Existe um controle de temperatura muito rigoroso de todo o processo. Então, esse processo envolve muita gente, é muito complexo. E aí a gente reforça. Às vezes, existe um atraso. E aí a gente vê algumas pessoas reclamando, criticando. Por exemplo, eu vi uma notícia, o pessoal reclamando que no Rio de Janeiro tinha acabado a vacina em algumas cidades. Mas a gente tem que entender que a gente não tem vacina em quantidade suficiente, por exemplo, para coronavírus, e essa logística demora algum tempo para acontecer.
Vai acontecer? Vai. Precisamos ter um pouquinho de paciência. Mas garanto para vocês, tem muita gente empenhada, trabalhando, se dedicando dia e noite, entrando antes do horário de trabalho para que a vacina chegue até você. É importante a gente falar também que o Ministério da Saúde tem todo um manual de procedimentos e normas sobre a vacinação. Então, as pessoas têm esse manual, elas têm que seguir certinho todos os procedimentos de armazenagem, de distribuição. Então, é um trabalho extremamente organizado e por isso que a gente está lá. Quando a gente chega para a vacina, tem lá a triagem, você entra, tal, aplica. Às vezes demora um pouquinho agora, principalmente na Covid, né, Leandro? Pode acontecer alguns probleminhas no meio do caminho. Mas, assim, são milhares de pessoas envolvidas, desde a logística de você pensar como acontece essa vacinação, até o profissional de saúde que está aplicando a vacina no seu braço. Então, aqui no Brasil, tem todo um programa, um calendário, uma organização que é reconhecida internacionalmente. Então, a gente tem que dar valor a isso. A nossa vacinação, nosso programa de vacinação e o ato de se vacinar aqui no Brasil é mais que um dever, é um direito. A gente tem que ser grato e exercer esse nosso direito de cidadão e deixar o nosso caderninho de vacinação em dia, tanto com a vacina do coronavírus, tanto para todas as outras vacinas que a gente tem que tomar. E eu agradeço também o Leandro, porque ele está representando todos esses profissionais que estão envolvidos na logística e aplicação da vacina. Então, vamos dar valor, vamos se vacinar. E complementando, Amanda, o que eu gostaria de deixar de reflexão, quando você for a um posto de saúde receber uma vacina, algumas vezes pode demorar. Lembre que existe uma outra pessoa dentro da sala que muitas vezes está recebendo uma informação de qualidade para alguma vacina que ela não pode estar tomando, ela está sendo orientada. Então tenham paciência, porque é um processo que envolve vários detalhes, que se a gente deixa passar um detalhezinho, pensa comigo, imagina só se eu pego e, tô na correria, tenho muita coisa para fazer, tenho muito paciente para atender e esqueço que a vacina da polio, via oral, depois de aberta, ela vale por 5 dias. Vamos dizer que eu esqueça de colocar a data e a hora que eu abri aquela vacina. Um detalhezinho simples. E aplique essa vacina em você. Provavelmente não vai te fazer mal nenhum, só que eu não vou atingir o resultado que eu gostaria, que era de proteger esse indivíduo da poliomielite. Então, as pessoas estão sobrecarregadas, a gente está vivendo um momento ímpar, nunca vivido. Tenham paciência, vai chegar a vez de todo mundo. Neste momento nós temos que fazer a escolha de Sofia, nós temos que escolher quem são os que têm mais risco para receber, por exemplo, a vacina contra o coronavírus, mas vai chegar um momento em que toda a nossa população vai estar vacinada. Vamos refletir nisso, para quando a gente chegar numa sala de vacina, eu vim aqui para exercer um direito de cidadão que eu tenho. É um dever do Estado, é meu direito, mas também é meu dever se preocupar com a minha população em geral. Bom, vocês comentaram um pouquinho a respeito do Programa Nacional de Imunizações, né? O Brasil é há muitos anos uma grande referência mundial quando o assunto é vacinação, exatamente por conta desse programa. A geração que nasceu entre os anos 80 e 90 com certeza vai se lembrar bem disso, porque afinal a gente, né, eu digo isso que eu estou com 37 anos, a gente cresceu com grandes campanhas de vacinação que traziam um personagem muito querido e que agora está voltando a ser popular, que é o Zé Gotinha. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, sei que vocês já comentaram um pouquinho sobre o programa, mas explicassem o que é esse programa, né? Falar um pouquinho da história dele, como ele está hoje, né? E também as vacinas que estão presentes no calendário nacional de vacinação. O Programa Nacional de Vacinação, ele foi decretado oficialmente em 30 de dezembro de 1976, pelo Decreto 78.231, e deu ênfase às atividades permanentes de vacinação, e isso contribuiu para fortalecer um programa de vacinação que já existia. Em 1980, nós tivemos, para a gente entender um pouquinho essa história do Programa Nacional de Vacinação, a gente tem que lembrar que a varíola era o grande vilão dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60. E aí, em 1971, nós tivemos a última notificação de varíola no Brasil.
Nós já havíamos começado um trabalho de vacinação lá em 1900, que passou por alguns processos de aceitação, rejeição. Isso foi crescendo, verificou-se que a gente tinha melhora do padrão de saúde das pessoas. E aí, no Brasil, com essa vacinação em massa, a gente pôde ter a erradicação da doença em 1971. Só que o mundo ainda tinha a varíola circulando. E aí, em 1977, nós tivemos o último caso lá na Somália, e de 77 para cá, não tivemos nenhuma notificação de varíola no mundo. Tanto que, no final de 1980, a Organização Mundial de Saúde emitiu um selo de erradicação da doença no mundo. E aí vocês perguntam, tá, foi erradicado, mas ela pode voltar? Pode. Nós temos vacina? Temos. Não temos vacina produzida, mas nós temos toda a tecnologia, toda a receita, temos a cepa da varíola armazenada em bancos, seria como uma biblioteca, onde eu posso acessar essa informação para produzir novas vacinas. E aí, em 1973, nesse período em que o Brasil já tinha erradicado a varíola, surgiu a ideia de vamos fortalecer o nosso sistema de prevenção com vacina. Então, em 73, começou a ser formulado o Programa Nacional. Em 75, ele foi instituído. Em 76, começou a funcionar a partir do decreto e deu uma força muito grande. E aí, em 1980, nós tivemos a primeira campanha nacional de vacina contra a poliomielite, onde o governo estava se preocupando com a sua população para uma doença que acometia várias crianças. Quem tem aí de 35 anos para frente, né, lá nos 40 anos, a gente pode lembrar na escola, eu lembro, por exemplo, de uma amiga que eu tinha no colégio, que ela teve paralisia e ela usava uma muleta por conta da paralisia. Então, olha só quantas crianças sofreram as consequências da doença porque a gente não tinha acesso à vacina ou coisa do gênero. E aí a meta na época era vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um único dia. E o último caso de poliomielite que a gente teve relato, depois dessa campanha que se iniciou em 1980, foi lá na Paraíba em março de 89. Nós conseguimos controlar a doença, tivemos o último caso em 89, e em setembro de 94, o Brasil, junto com alguns outros países das regiões das Américas, a gente recebeu uma comissão internacional que certificou que a gente estava com uma garantia de ausência de circulação autóctone do poliovírus selvagem nas Américas. Aí, a partir de 94, começou um processo de modificação da vacina. Antes eu tinha vacina oral feita com poliovírus 1, 2 e 3. O mais agressivo é o poliovírus 2. Nós conseguimos tirar ele da composição da vacina, e aí, com isso, outras vacinas foram sendo introduzidas na década de 80, como, por exemplo, a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da hepatite B. Hoje nós temos novas vacinas, como a vacina contra a meningite do tipo A, C, W, Y. Então, é feito, como eu falei para vocês, a gente faz uma análise epidemiológica, a gente tem um perfil epidemiológico das doenças que estão circulando no nosso país e nos países vizinhos, para a gente poder promover saúde através de uma vigilância em saúde e ofertar vacina para evitar que doenças controladas voltem. Então, hoje, no Brasil, nós temos mais de 42 imunobiológicos ofertados no Programa Nacional de Imunização. E quando a gente fala de imunobiológicos, eu estou falando de vacina, de soro e de imunoglobulinas. Existem situações que, por exemplo, se eu for exposto ao toxoide tetânico, dependendo da gravidade dessa exposição, porque eu ainda tenho toxoide tetânico circulando, e as pessoas às vezes acham que eu só vou pegar o tétano se eu pisar num prego enferrujado, ou se eu pegar alguma coisa enferrujada. Não, eu posso ter o toxoide na terra, eu posso ter o toxoide em vidro, eu posso ter o toxoide em plástico. É só eu sofrer um acidente, por exemplo, um motociclista que caia no asfalto e tenha uma lesão por abrasão, o risco dele ter contato com toxoide tetânico é gigantesco. Num caso desse, eu uso um esquema de vacinação por conta desse acidente, fazendo um reforço para, vamos lembrar o sistema imunológico que o toxoide tetânico está por aí.
Opa, eu comecei a desenvolver sinais de tétano. Eu tenho lá o soro antitetânico. Eu tenho imunoglobulinas. Com o tempo, nós vamos introduzindo novas vacinas por conta desse perfil epidemiológico que a gente vai avaliando. Por exemplo, ano retrasado, nós começamos a introduzir a vacina da pneumo 13 para alguns grupos. Nós começamos a introduzir a vacina contra a hepatite A para um grupo específico voltado para a população masculina que está exposta ao HIV. Então, nós temos estratégias de proteção que são analisadas e tudo isso é pensado na coletividade. Então, quando uma vacina ela é introduzida no programa, ela é introduzida avaliando, eu consigo contemplar toda a população-alvo, eu elejo uma população-alvo para essa vacina, que é a população com maior risco. Então, por exemplo, por que no Programa Nacional de Imunização hoje, a vacina da meningo ACWY é feita para adolescentes de 11 e 12 anos e não para criança menor, como é feito na rede privada? Porque eu tenho um perfil epidemiológico de que esses tipos de meningite bacteriana, lembrando que não existe vacina para meningite viral, e aí as pessoas têm que entender isso, porque às vezes fala, meu filho teve meningite e não tomou vacina. Mas às vezes foi meningite viral. Eu não tenho como prevenir com vacina uma meningite viral, que nada mais, nada menos é do que a inflamação de uma membrana que reveste, que protege o nosso sistema nervoso. E se um vírus, pode ser um vírus da gripe, pode ser um rinovírus, um metapneumovírus, um vírus sincial respiratório, se ele chega neste local que é super sensível, ele causa uma inflamação. E isso é uma meningite. Então eu tenho as vacinas para os tipos bacterianos, quando bactérias causam essas meningites. Então por que é feita para o adolescente? Porque é um grupo que tem a maior incidência de transmitir essas meningites, essas bactérias, através do trato respiratório para outras pessoas. E aí acomete as crianças menores. Então, se eu protejo os adolescentes, o risco deles transmitirem, que são os maiores transmissores, é menor. Então, é feita uma análise de todos esses detalhes, e são inúmeros detalhes, que garantem que uma vacina entrou no calendário, ela tem um grupo prioritário, ela tem uma finalidade, por isso que algumas vacinas não são ofertadas para todo mundo. É importante também a gente relembrar de um nome importante, de um cientista importante que tem até a Fundação Oswaldo Cruz, que é inspirada nesse pesquisador, que é o Oswaldo Cruz, que lá em 1903, como o Leandro falou, estava aquela epidemia de varíola, muita gente falecendo, muita gente ficando doente. E o Instituto Oswaldo Cruz meio que obrigou, ele falou assim, não, todo mundo vai tomar vacina de varíola. E aí teve a revolta da vacina, aquela coisa toda que o Leandro falou, mas ele fez uma lei que todo mundo tinha que tomar a vacina da varíola naquela época. E isso, depois dessa lei, e aí o Leandro falou, que as pessoas depois foram acabando procurando essas vacinas, foi aí que começou aquela ideia, aquele rumorzinho, opa, vamos formar aí um programa nacional de imunização para a gente fazer isso com outras doenças. E outro ponto também importante é falar que o Programa Nacional de Imunização, ele é extremamente importante para equilibrar um pouquinho as desigualdades sociais. Então, a gente com o SUS, a gente consegue tomar vacina sendo pobre, sendo classe média, tendo mais dinheiro, e isso equilibra um pouquinho, a saúde, da população. Então, o Programa Nacional de Imunizações é extremamente relevante, ele é reconhecido pela Unicef, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, ele é reconhecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, a gente, de novo, tem que agradecer por alguém ter criado esse programa, pelo governo ter criado esse programa, e a gente tem que valorizar isso. Eu peguei um gráfico aqui da Fundação Oswaldo Cruz, na verdade é uma tabela, que está mostrando que esse Programa Nacional de Imunizações ele está caindo. A porcentagem de pessoas está menor, que estão recebendo as vacinas. Então, isso é extremamente perigoso. O Leandro já falou de algumas doenças que estão retornando, por exemplo, o sarampo. E se a gente continuar nessa redução de vacinação, quanto menos pessoas se vacinarem, mais a gente vai estar exposto a vários tipos de doenças diferentes. Então, agora a gente está vendo essa pandemia do coronavírus e o quanto é importante a gente se vacinar para se proteger. Mas a gente tem que completar todo o nosso caderninho de vacinação, verificar lá o calendário,
verificar que ano que você tem que tomar, ir lá no posto de saúde para saber que vacina que você está precisando tomar, que é extremamente perigoso a gente ter essa redução tão drástica na porcentagem de pessoas e municípios que estão aderindo e que estão atualizados, né, no programa e no calendário nacional de vacinação. Então, vamos se vacinar, gente, por favor. A gente não quer mais epidemias, a gente não quer que doenças que são super letais voltem, a gente não quer crianças até falecendo, né, ou tendo algum tipo de falha no desenvolvimento porque não tomaram vacina. Então, vamos se vacinar, por favor. Além disso, Amanda, é super importante deixar claro que, assim, nós brasileiros temos um problema de, às vezes, identidade, eu diria, que a gente gosta de valorizar as coisas que vêm de países desenvolvidos e a gente esquece muitas vezes o que a gente tem dentro de casa no nosso quintal. Para quem está nos ouvindo, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é copiado no mundo todo. E aí eu posso falar de boca cheia. O Brasil é o único país do mundo que oferece a quantidade de imunobiológicos que nós oferecemos de forma gratuita através do SUS. Até mesmo o Canadá, que copiou o nosso SUS e deu uma aperfeiçoada, não consegue fazer o que a gente faz aqui no Brasil. Então a gente tem que valorizar ao máximo o SUS. A gente tem que ser engajado para que o SUS continue, porque ele traz o rico, o pobre, o da classe média, o branco, o preto, o índio, o homem, a mulher, o gay. Então nós temos programas voltados para vários tipos de população. Eu tenho vacinação para criança, para adolescente, para adulto, para idosos, para gestantes. Eu tenho vacinação para pessoas expostas a riscos que estão relacionados com comportamento sexual. Nós temos também uma rede, que é um programa de vacinação voltado para pessoas que precisam de vacinas especiais, que são os centros de referência de imunobiológicos especiais. Tem pessoas que não podem tomar a vacina convencional que a gente tem no posto, por algum problema de saúde, por alguma deficiência, por algum transplante que tenha feito e precisa receber algumas vacinas especiais. E o governo, e aí independente de ser partido A, B ou C, entra o governo apartidário, entra o Programa Nacional de Imunização, que está preocupado em trazer prevenção para a nossa população. Se eu faço isso, eu aumento a expectativa de vida, o rendimento econômico, a economia melhora, eu tenho menos gente doente, eu tenho menos uso dos serviços hospitalares. Então nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos. Por que eu não vou usar? Eu já ouvi gente que virou para mim e falou assim, eu não vacino no posto porque é a vacina do SUS. Por incrível que pareça, a mesma vacina que é feita no SUS, o mesmo indivíduo paga uma fortuna, às vezes numa clínica privada. E independente de onde você vai vacinar, você tem que se vacinar. A gente tem que reforçar isso. Nós temos que incutir na mente das pessoas que vacina é uma questão de prioridade, é uma questão de vida. A vacina dá essa segurança para a gente, da gente ter condições de vida para viver mais. Vai lá, procura a carteirinha de vacinação, corre lá no posto e atualiza suas vacinas. E o Leandro falou que a vacina ajuda a gente a viver mais, e ajuda a gente a viver mais e melhor. Algumas doenças, elas podem não ser letais pra gente, mas podem causar outros tipos de sequela. A gente pode ficar com várias sequelas, vários sintomas por muito tempo, às vezes até a vida inteira. Então, vacinando, a gente tem a certeza que a gente vai ficar protegido daquela doença e que a gente vai viver longos anos e anos melhores, mais saudáveis, mais protegidos de doenças que a gente pode se proteger. É isso aí, pessoal. Bom, infelizmente, o USP Analisa de hoje está chegando ao final. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui do enfermeiro especialista em imunização, Leandro Torres, que é criador do canal Hora de Vacinar, e da bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, Amanda Goulart. Foi um grande prazer participar do USP Analisa. Foi um prazer, pessoal. Eu quem agradeço. Eu queria falar também para o pessoal que está ouvindo, reforçar para seguirem a UP Vacina, seguir também a página do Leandro, Hora de Vacinar. Eu tenho uma página também que é @para-você-entender, o site Todos pelas Vacinas, então consultem fontes confiáveis. Então vamos tomar cuidado quando a gente for compartilhar algum tipo de informação, porque informações falsas podem matar as pessoas.
E lembrando que a série sobre vacinas continua na próxima semana. Se você quiser, também pode acompanhar o nosso programa nas principais plataformas de podcast. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.